Então passar agora para o nosso Minuto de Sabedoria, que vai ser, quem vai compartilhar esse minuto vai ser a Lara, a nossa querida Lara, e ela vai falar um tema bem interessante que envolve saúde, né? Saúde. Muito interessante. Olha, teve coisas que eu estudei ali, né? Foi bem interessante mesmo. Vou começar então. Boa noite, todo mundo. Eu já faço parte do grupo, mas faz tempinho que eu tô fora, né? Que eu tô trabalhando, mas é sempre bom estar aqui, é sempre muito gostoso ver vocês. E hoje eu vou falar sobre a história da farmácia. É, Antes de falar da primeira farmácia, eu vou dar um contexto, né? Tudo começou há muito, muito tempo atrás, na pré-história, na idade pré-histórica, né? E lá naquela época, o, as pessoas elas já usavam, né? Argila, plantas, água como um modo de se medicar, de tentar, né? Se tratar, enfim. E uma coisa muito interessante que às vezes a gente. Eu não sabia que. Eu estudando ali, o moço estava explicando que isso é uma coisa que todo mundo eles já sabem. Mas quando a gente tá doente, a gente ora muito, né? A gente ora, pede pra Deus pra se recuperar rápido, né? Mas também a gente não deixa de tomar os remédios, claro que o médico pediu. E isso, muito tempo atrás, já acontecia. Naquela época, eles acreditavam muito em Deus de sol, Deus de chuva, Deus de lua, Deus de tudo, né? Naquela época, eles tinham essa crença. Então, sempre acompanhou. E com a evolução da farmácia, porque antigamente não tinha, né? Não tinha farmacêutico. As pessoas usavam de alergia, nananã. A medicina sempre caminhou muito ao lado do religioso. Naquela época, eles acreditavam nos dias de sol, nananã. É, recuperações, depois. Nananã. Não interessa. Por isso, jogavam. Aqui, deixa eu virar a página. Alguns, um tempo depois, foram se foram tendo curandeiros, e esses curandeiros eram meio que tipo tudo, assim, eles agiam como é, médico, como curandeiro, como farmacêutico, porque não tinha a profissão farmacêutico, né? Era de passado muito de pai para filho, que eles sabiam sobre o medicamento, sobre o que funcionava com os chás, essas coisas assim. E sempre acompanhado de orações. Alguns lugares até, quando eles iam mandar um medicamento, tipo, os curandeiros, eles mandavam junto, tipo não era bula, né? Porque antigamente não tinha bula, não tinha regulamento, mas era tipo uma bula que vinha até com orações, orações específicas para que eles tinham que fazer. Nessa época era a da Babilônica, Babilônica. Já havia atividades farmacêuticas, mas não o nome em si, né? Tipo, não existia. Não só no Ocidente, mas também em todos os lugares do mundo. Mais pra frente na história, temos muitos papiros egípcios de receitas que foram achadas, mais de 800 diferentes. Em todos os registros, esses eram um dos registros mais antigos, assim, dos papiros, né? Do papel egípcio, com várias receitas diferentes. Tinha uma. Tinha uma. Cada um dos. Ah, tá. Nessa época egípcia, eles tinham assim. Cada curandeiro tinha uma especialidade, sabe? Tipo, uns iam colher, outros iam testar receita, outros. Cada um tinha a sua opção, era muito organizado. Já mais pra frente, na Grécia, é, lá por 122, 199, depois de Cristo, o Galeno era bem famoso. Era um homem chamado Galeno.
e ele era bem famoso por elaborar várias receitas e técnicas medicinais, né, que foram usadas por mais de 1.500 anos. E muitas delas, né, tipo, tudo como na história, né, vai crescendo e vai inspirando a outra até chegar hoje em dia. É, farmácias de manipulados que a gente conhece hoje, as pessoas conhecem muito por falar assim, ó, farmácia galênicos, galênicos, que vem do nome dele, né? Que é por causa de fazer remédio específico e muito para o cliente, para aquele cliente. É, porque antigamente as pessoas nas farmácias, até nessa época não existia um lugar da farmácia. Então as pessoas não tinham esse acesso, era muito na casa de cada um, era muito, né? Antigamente, médico, curandeiro, sacerdote, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, eram tudo a mesma coisa. Era uma pessoa para fazer isso tudo. E daí durou até o século XIII. O imperador da Alemanha, um imperador da Alemanha, ele tinha um palácio em Palermo, sul da Itália, e ele fez um decreto para separar essas profissões. Então, a partir dele começou a se dissipar isso de uma pessoa para fazer tudo. Mas como, tipo, não era fácil, né, que nem hoje a gente tem internet para fazer isso, né, mas antigamente não tinha, então era tudo de boca em boca. Então, alguns lugares ainda continuavam com as mesmas práticas, mas alguns lugares já tinham lugares fixos, que se chamaram boticas ou apotecas, que eram lugares específicos que as pessoas iam, e lá eles preparavam os remédios na frente das pessoas. Então eles diziam, eu tô passando isso, isso e aquilo. A pessoa ia lá e ia procurar os ingredientes e montar ali na frente dela. Os farmacêuticos nessa época não tinham faculdade, era tudo passado de mestre para aprendiz. O primeiro boticário que veio para o Brasil foi depois de 1500, né? Que foi a chegada lá. Eu falo português, pai. Boa noite, Elders. Põe no E ele mute, se, Dina. Põe no mute. ele se chamava de... Posso Dina, continuar? põe no mute, Dina. Ah, eu não sei. Dina, põe no mute. Tá, eu vou continuar. Ele se chamava, quando o primeiro boticário que teve, o farmacêutico se chamava Diogo de Castro, que veio lá de Portugal. Foi trazido pelo governador da época. Todos os medicamentos eram trazidos da Europa e as farmácias se localizavam nas maiores cidades e litorais, né? Muitos ambulantes naquela época, eles vendiam, iam na farmácia e levavam para as outras regiões, né? Tipo, ambulantes iam vendendo de tudo, panela, remédio, enfim. Com o passar dos anos, surgiram as faculdades e os farmacêuticos que foram substituindo os boticários pelas farmácias. Aí realmente passou de sair do boticário para uma farmácia. Em 1839, 1898, por aí foi acontecendo essa mudança. E criando normas a serem cumpridas. Então, tinha que vir especificando a bula, né? Falando como a gente conhece hoje, né? Foi se desenvolvendo até chegar hoje. As fórmulas já não eram mais produzidas na hora, como antes, na frente do cliente, e com o passar dos anos, a farmácia foi desenvolvendo cada vez mais. E como a gente conhece hoje em dia. E, tipo assim, isso é um breve resumo, gente, porque é muito extensa. Isso a gente tá falando só do que mais que o mais popular, né, pra gente. Mas tem a medicina chinesa, tem o Oriente Médio, tem muito, muito mais a ser estudado. Então é só mais ou menos pra gente conhecer. Também não quero tomar o tempo da nossa professora de hoje. A gente já pode passar o videozinho. Eu mandei um videozinho, não sei se dá tempo ainda. Este é o Momento Conhecimento e hoje temos um pouco da história da farmácia no Brasil. E aí, todos atentos? Então, presta atenção.
A história da farmácia no Brasil iniciou-se no período colonial, depois de 1530, quando medicamentos e qualquer outro item com fim terapêutico podiam ser comprados nas boticas. O primeiro boticário do Brasil foi Diogo de Castro, que veio de Portugal a pedido do governador-geral, Tomé de Souza. Isso ocorreu depois que a coroa portuguesa detectou que no Brasil a obtenção de medicamentos só acontecia nas expedições portuguesas, francesas ou espanholas que tinham um cirurgião barbeiro ou um tripulante com botica portátil, contendo drogas e medicamentos. Os jesuítas que vieram para o Brasil tinham em seus colégios de catequização uma pessoa para produzir os remédios e outra para tratar dos doentes. José de Anchieta foi o jesuíta que mais se sobressaiu, sendo considerado o primeiro boticário de Piratininga, São Paulo. Em 1640, as boticas foram autorizadas a se tornarem comércio, conduzidas por boticários aprovados em Coimbra, uma cidade de Portugal. Para adquirir suas cartas de aprovação, os boticários precisavam apenas de conhecimentos corriqueiros de medicamentos. Eram profissionais empíricos. Profissionais baseados na experiência e na observação, metódicas ou não. Em 1809, dentro do curso médico, foram ministrados alguns ensinamentos de farmácia pelo médico português José Maria Bontempo. E em 1832, com a reforma do ensino médico, foi criado o curso farmacêutico ligado, contudo, às faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. Com esta reforma, ficou decidido que ninguém poderia curar ou ter botica sem ter sido aprovado por essas faculdades. E o símbolo da farmácia? Vocês conhecem? Sabem a história? Vamos lá. Uma taça rodeada por uma serpente é considerado o símbolo da profissão farmacêutica no mundo todo. Este símbolo tem origem na mitologia grega e, de acordo com a literatura antiga, representa o poder, cobra, sobre a cura. Taça. Taça é a taça de Higeia. Higeia é a filha de Esculápio, a deusa da sanidade, da limpeza e da saúde. Seu pai era relacionado diretamente com a cura e ela com a prevenção e conservação da boa saúde, segundo a mitologia grega. A taça quer dizer a cura através daquilo que se ingere, ou seja, através dos medicamentos. A cobra é chamada serpente de Epidauro, um dos templos dedicados a Esculápio. Para o Oriente Médio e sociedades ocidentais, a serpente representa o saber, a cura e a imortalidade. A farmácia sempre foi muito importante para a sociedade. Através das boticas, as primeiras farmácias da história, e dos boticários, atuais farmacêuticos, muitos estudos foram feitos, substâncias com propriedades de cura foram descobertas, dando origem a vários medicamentos que curaram e continuam curando várias pessoas. A farmácia também é essencial para a economia de todo o mundo. No Brasil, o setor farmacêutico arrecada cerca de 110,08 bilhões. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreva. Ele está passando o estudo bíblico. Bem interessante. Eu peguei rapidinho do Brasil, né? Já que você falou do geral, né? Da farmácia, e falei, deixa eu mostrar o Brasil e fala como começou as farmácias no Brasil. Mas foi um tema muito interessante, Lara. Eu sei que todos nós aqui pudemos aprender sobre a origem das farmácias, que você já falou. Isso já veio de longe, né? Desde de um bom tempo atrás, antes de Cristo, né? Estamos falando agora da mitologia Sim, grega, e estamos falando bem para trás. tudo. Mas muito obrigada, Lara. E aí, Nada, pessoal, imagina. gostaram? Gostaram? Levante a mão. Quem gostou? Levante a mão. Eu Gostou? gostei.